Olá, eu me chamo Ana Raquel Holanda, sou aluna da disciplina de Direito Ambiental, curso Direito na Universidade Federal do Ceará, e essa videoaula vai falar sobre os princípios do direito ambiental. Inicialmente, é importante fazer uma introdução, mesmo que brevemente, sobre o direito ambiental, esse direito que rege tantas das nossas mais importantes relações e que se caracteriza como um conjunto de regras jurídicas que versam fundamentalmente sobre a proteção da natureza, sobre a luta pela sua preservação, e aqui se insere fortemente a luta contra a poluição, sobretudo um direito que se relaciona à regulamentação da apropriação humana dos recursos naturais, recursos esses que não são infinitos e que, portanto, devem ser protegidos juridicamente e socialmente. O direito ambiental também busca a harmonia entre a relação dos homens e do meio ambiente. Os princípios no direito ambiental, assim como em outros ramos do direito, são diretrizes que orientam as decisões, a elaboração e a interpretação das normas relativas ao direito ambiental. A tomada de decisão, a interpretação dessas normas e a aplicação factual dessas normativas serão avaliadas a partir dos princípios. Esses princípios vão direcionar todos esses pontos específicos. Alguns dos princípios são, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, da vedação ao retrocesso, da dignidade da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, do protetor-recebedor, do usuário-pagador, o princípio democrático, o princípio da informação, da participação, da precaução, da prevenção e, por fim, o da responsabilidade. Falando especificamente sobre cada um deles, o princípio do desenvolvimento sustentável se relaciona ao fato de que deve haver a satisfação das necessidades presentes, mas ela não deve comprometer as possibilidades de satisfação das gerações futuras. Então, deve haver essa garantia e preservação do meio ambiente para essas duas gerações, no caso, a presente e as futuras. Então, é necessário pensar no desenvolvimento sustentável a partir da conciliação do desenvolvimento econômico e da conservação ambiental. Existe uma narrativa falseada de que o crescimento econômico e a preservação são incompatíveis. Isso não é verdade, porque, na verdade, eles se complementam. Então, deve haver essa compatibilidade para que haja garantia de preservação e de satisfação de necessidades para as gerações futuras. Aqui há uma busca pela harmonização, não só do desenvolvimento econômico e da conservação ambiental, como também, como em geral, do direito ambiental, da relação entre os seres humanos e o meio ambiente. O princípio da vedação ao retrocesso, por sua vez, define que os direitos não podem retroagir, os direitos não podem ser regressivos, eles devem avançar e se aprofundar a partir de diferenças contextuais e históricas. Então, seria inconstitucional revogar direitos já positivados, principalmente no âmbito ambiental. E esse princípio é normatizado pela súmula 613 da STJ, que define não se admitir a aplicação da teoria do fato consumado em temas de direito ambiental. Ou seja, mesmo com o decurso do tempo, o direito, nesse caso, a preservação, deve ser preconizado, tem um papel preponderante sobre o decurso do tempo. Próximo, o princípio, da dignidade da pessoa humana é central não só no direito ambiental, como também constitucionalmente, central na nossa Constituição de 1988, e aqui se insere o direito ambiental como um direito humano fundamental, mas há, nesse princípio, uma característica antropocêntrica do direito ambiental, que prepondera a posição do ser humano como central e hierarquicamente superior. Isso é visto, por exemplo, no princípio 1 da Declaração do Rio, que define que os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Tem direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Então, aqui nota-se, nesse ponto de que os seres humanos estão no centro das preocupações, a posição hierarquicamente superior e centralizada em que se coloca o ser humano no ordenamento jurídico.
outro artigo que também traz essa compreensão antropocêntrica, mas tem uma importância fundamental por definir concretamente o meio ambiente e a necessidade de proteção dele, é o artigo 225 da Constituição, que define que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O princípio do poluidor-pagador, por sua vez, é como uma resposta pelas custas sociais da degradação ambiental. Quem poluiu determinado espaço deve pagar por isso, deve responder os custos sociais de ter degradado aquele espaço, por meio da compensação ou da reparação. O que há aqui é uma internalização das externalidades negativas, ou seja, o poluidor vai trazer essas consequências, os efeitos negativos da sua conduta, da sua atividade, independentemente de qual seja, para dentro do seu projeto, do seu empreendimento, da sua construção. Ele deve responder por essas custas. Deve arcar com os ônus dessa atividade. O princípio do protetor-recebedor, por sua vez, compreende a concessão de benefícios a quem está protegendo e preservando o meio ambiente, quem está protegendo esses bens ambientais, quem está conduzindo de uma forma ambientalmente favorável e responsável determinada conduta, determinada atividade, e a partir disso vai ser beneficiado, vai haver, por exemplo, descontos fiscais, como no caso do Ceará, no pagamento do IPTU, por exemplo. O princípio do usuário pagador se relaciona ao pagamento pela utilização de serviços públicos. É importante ressaltar aqui que o pagamento é pela utilização, mesmo que não haja poluição, deve ser pago, porque existe a necessidade de proteger os bens ambientais, já que os recursos não são infinitos, os recursos naturais são finitos e, portanto, devem ser cada vez mais preservados. E daqui surge a necessidade, a importância de que o usuário pague por aquele determinado serviço público, como a água, o esgoto. E também, outro importante aspecto desse princípio é impedir a apropriação privada de um bem comum, como é o meio ambiente. O princípio democrático é um velho conhecido que se relaciona ao direito de participação popular nas políticas ambientais. Nós, cidadãos, temos o direito de participar ativamente da elaboração e da execução de políticas públicas ambientais, inclusive se posicionando a favor ou contrariamente às políticas públicas que foram tomadas ou que estão sendo efetivadas em determinado espaço. Nós temos esse papel, esse direito de opinar em determinadas tomadas de decisão do poder público em relação ao meio ambiente, que impacta severamente e diretamente na nossa relação também enquanto coletividade, enquanto seres humanos. O princípio da informação é como uma extensão do princípio democrático, porque está inteiramente relacionado ao direito de informação sobre essas políticas públicas. Nós temos o direito de participar ativamente da elaboração e da execução e também de estarmos informados e mais conscientemente próximos, da execução das políticas públicas. Então, por exemplo, o estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA-RIMA, é uma importante ferramenta para o princípio da informação. A partir do estudo de impacto ambiental, nós vamos estar mais conscientes e informados sobre a potencialidade danosa de determinada atividade humana e, a partir disso, utilizar os instrumentos jurídicos possíveis para que aquela determinada atividade seja, por exemplo, suspensa, adiada ou revista, que essa recondução de estratégias possa ser capaz de colocar o cidadão como um agente ativo na construção dessas políticas públicas e principalmente na preservação do meio ambiente, de um ambiente possível, sustentável e que possa satisfazer as nossas necessidades, mas que também possa satisfazer as suas necessidades, enquanto meio que deve ser preservado. Essas informações são, sobretudo, a condição do meio ambiente, a interação entre os elementos que o compõem, análises e avaliações sobre riscos ambientais, políticas de legislação. Nós devemos ser informados sobre quais políticas estão sendo tomadas, sobre como a legislação está se portando em relação à proteção ambiental e também sobre o estado dos seres humanos nesse contexto.
O princípio da participação se relaciona à atuação social, também é como uma extensão do princípio democrático, porque existe aqui uma defesa de interesses coletivos, como o meio ambiente é um bem comum, todos os interesses que atravessam o meio ambiente são interesses coletivos e, portanto, existe o direito de participação nas políticas públicas. Quando eu falo de se posicionar a favor ou contrariamente de determinada atividade, determinado empreendimento, determinado licenciamento, isso pode ser feito através da ação civil pública ou da ação popular. São esses instrumentos jurídicos possíveis que os cidadãos podem se valer para participar ativamente desse processo de construção da política ambiental do Brasil. O princípio da precaução também é uma diretriz muito importante, também conhecido como indúbio pro natura. Ele busca evitar o dano ambiental e proteger o interesse e os bens coletivos. Aqui, determinada atividade futura carece de uma certeza científica. Não existe uma certeza científica sobre os efeitos daquela atividade, mas prevê-se um dano sério e irreversível. E a partir disso, deve ser aplicado o princípio da precaução para que essa ausência de certeza científica não seja responsável por um dano que não possa ser reversível e que impacte profundamente o meio ambiente. O princípio 15 da Declaração do Rio normatiza esse princípio, quando afirma que, com a finalidade de proteger o meio ambiente, os estados deverão aplicar amplamente o critério de precaução, conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica não deverá ser utilizada como razão para que seja adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação ambiental. O princípio da prevenção também busca prevenir esse dano, mas aqui há uma certeza científica da potencialidade danosa. O reparo, por vezes, é inviável e, por isso, o princípio deve ser cada vez mais efetivado, deve ser, de fato, posto em prática para evitar maiores danos ambientais. Aqui também exerce um importante papel o estudo de impactos ambiental, o EIA-RIMA, para o licenciamento de certas atividades. Por último, o princípio da responsabilidade se relaciona à responsabilização objetiva de quem causa algum dano. Essa responsabilização pode ser nos âmbitos civil, penal e administrativo e independe de culpa. Existe esse dever de reparação integral de determinado espaço que foi danificado por um empreendimento, por uma atividade humana, independentemente de culpa. Deve ser feita através da recuperação ou da compensação, e o poluidor ou causador daquele dano vai ser objetivamente responsabilizado, visando evitar novos danos e visando uma proteção integral, possível, intergeracional e cada vez mais global, coerente e protetiva do nosso meio ambiente, para que as pretensões exploratórias e predatórias desse meio ambiente sejam cada vez menos danosas e cada vez mais raras. Eu espero que tenha ficado claro, que a aula tenha sido contributiva e até a próxima. Muito obrigada.